Se eu conversar com você, eu consigo dizer se você está aprendendo muito, ou aprendendo pouco, ou não aprendendo. Não é que eu sou mágico, não. Vou te contar o que eu faço, tá? Tô falando isso porque depois você não tem resultado, depois escuta aquela expressão: mas eu fiz tudo que você falou. Aí eu fico pensando, será que fez mesmo? Tá, então eu vou te confidenciar como é que eu faço essa análise. Porque eu fiquei mais de 20 anos controlando a área financeira. Então você poderia dizer o seguinte: não, mas depois dos primeiros meses você aprendeu tudo. Eu diria que depois dos primeiros meses até eu passei a ter um certo domínio sobre a ferramenta financeira. Mas o aprendizado e a aplicação do aprendizado veio logo em seguida. Veio na sequência. Que aí é como se fosse tipo andar de bicicleta, tá? Primeiro parece que não é tão complicado, ou dirigir um carro. Depois você faz de maneira até inconsciente, tá? Então, por que eu falo que eu consigo predizer se você está aprendendo ou não? Porque eu posso ir fazendo pergunta e vendo se pelas perguntas que eu estou fazendo você está numa posição de pessoa que está sentada no banco de um teatro, ou se você é aquela pessoa que está em cima do palco. Entendeu? Ou também eu gosto muito de usar esse exemplo: será que você é aquela pessoa que está imaginando um ônibus? Você está no banco do passageiro ou você está no volante? Vamos lá? Deixa eu contar para você como é que eu sei se você está aprendendo. Tem uma máxima que diz o seguinte: quem escuta, esquece. Quem vê, entende ou lembra. Quem faz, aprende. Tá bom, então quer dizer que tem que fazer, né? No nosso caso aqui seria o seguinte: você viu um vídeo meu, aí você pode dizer assim, você pode até fazer um pré-julgamento, né? Gostei ou não gostei. Se passou 24 horas, você não fez uma revisão, não aplicou isso para a sua vida, eu te garanto que já começou a esquecer. Vamos longe não. Você viu um vídeo meu da semana passada? A pergunta é: eu falava de quê? E qual foi a moral da história? Tá vendo? Te peguei. Agora, se você revisou e se você aplicou aquele conhecimento na sua vida, tá? Se você resumiu, se você fez uma anotação e depois aquela anotação te remete ao conteúdo que foi comentado, aí você guardou mais. Não é que guardou muito, não, guardou mais, tá? Vamos voltar àquilo que eu falei. Na hora que você aprende alguma coisa, você viu, escutou, você fez alguma coisa usando conhecimento, tá? Então, eu vou dizer que você aprendeu em um certo nível, tá? Agora é o seguinte: você pode aprender mais ainda. Como assim aprender mais? Sim. Você sabe qual que é o último nível da aprendizagem? É quando você começa a ensinar, tá? Não sei se você já percebeu, eu faço vídeo olhando para a câmera. Você poderia dizer assim: ó, mas onde é que ele está lendo? A questão é a seguinte: aí você começa a aplicar o que eu falei agora. Será que ele escutou? Sim. Será que ele escutou e viu? Sim. Será que ele revisou? Sim. Será que resumiu? Sim. Quantas vezes? Nossa Senhora. Tem coisa, imagina só, no meu caso, que eu fiquei 20 anos tomando conta de área financeira, dirigindo a área financeira, dirigindo investimento, tá? Pergunta se eu resumi
Quantas vezes? Outra coisa, eu tinha que explicar para os sócios o balanço, o que a gente tinha em caixa, as disponibilidades, os ativos, passivos, balanço patrimonial. Não vou entrar nesses detalhes aqui, porque acho que... Então, e eu falava na linguagem que eles entendiam, tá? Aí, o que acontecia? Eu estava ensinando eles a lerem um balanço. Além de estar ensinando, eu estava convencendo eles que tinha que fazer determinado investimento. E eu fazia isso, eu fiz muito, tá? Eu fiz isso na hora de fazer investimento em terreno, de fazer investimento em fazenda, tá? De fazer investimento para melhoria da fazenda, implantação de sistema rotativo de gado de corte. Você acha que as pessoas iam acreditar em mim se não tivesse um bom argumento, se não tivesse no papel, se não tivesse escrito, se não tivesse revisado e resumido? Eles não querem uma aula de 2 horas disso, eles querem ir aí. Me convence, cara, vamos ver. Tá bom, então tudo bem, então tá aqui os números, tá? Aí vai, tá? Então agora a gente adquiriu uma certa experiência que olha uma empresa, olha os números dela e já tira, de certa forma, um diagnóstico, tá? Aí você vai falar que é porque eu aprendi o método, porque eu aprendi a fazer as ferramentas de contábeis, aprendi em marketing, essas coisas. Não, cara, não é assim não. Na verdade, vamos trocar os nomes, é porque eu escutei sobre aquilo, depois eu vi, depois eu fiz, eu analisei, depois eu revisei e depois eu resumi. E depois que eu fiz tudo isso, eu comecei o dinheiro estava sobrando, eu tinha que convencer as pessoas de fazer algum tipo de investimento, tá? Aí você imagina como é que fica a aprendizagem. Ao invés de ser uma aprendizagem passiva, que é aquela que você está preocupado em você mesmo aprender, quando você exerce um cargo de liderança, aí inverte. Aí você está utilizando um processo de aprendizagem ativa. Eu tenho que explicar para alguém aquelas informações e depois daquelas informações eu tenho que explicar do jeito como um professor, para a pessoa entender de maneira clara. E depois eu digo, você entendeu? A pessoa diz, não, agora eu entendi. E aí, o que a gente vai fazer? Aí eu pego e falo em seguida a minha sugestão, considerando o mercado, considerando, eu acho que a gente deveria fazer tal coisa. Entendeu? Então, na verdade, olha só a caminhada, como é que foi, né? Começou, viu, escutou, viu, aprendeu, revisou, resumiu, ensinou. Cara, aí eu diria o seguinte, na hora que você explica para alguém que essa pessoa entendeu, não é que ela aprendeu, não. Ela vai perceber que é possível de entender, que ela aprendeu, a gente entendeu, tá? E ela vai dizer que parece que o cara entende o assunto. Eu tô falando isso por causa do seu empreendimento aí. Se você me segue é porque você quer crescer, tá? Então eu tô imaginando que você quer uma dica, tá? Só falta agora eu conversar com você. Aí eu vou lembrar do T. Harv Eker, que ele fala o seguinte, ó. Me dá 5 minutos de conversa com você, que eu vou predizer sua vida financeira pelo resto da sua vida, tá? Isso é uma tirada que ele dá. E faz sentido. Porque na hora que você conversa com alguém, em princípio ela mostra 2 comportamentos. Ela vai dizer o resultado que ela teve, por que ela teve o resultado, ou ela vai dizer que ela não teve o resultado e por que ela não teve. Ou então, ou mostra o resultado ou dá desculpa, tá? Isso é meio forte, é doído, né? Porque em algumas coisas eu me pego dando desculpa. E outras, graças a Deus, não só a Deus, né? Mas ao fato de ter aprendido a escutar, ver, fazer e ensinar, isso pôde fazer
eu ficar bem melhor agora do que eu já fui no passado. Dica do dia. O que é a dica do dia? Escuta, vê, aprende, ensina. Aí você cresce. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.